O padrasto do menino Danilo, encontrado morto no Dia das Crianças de 2019, você lembra desse caso? Um caso realmente terrível. Ele também é acusado por outro crime e ele foi condenado agora em outro caso. O repórter Neto Mota está ao vivo com a gente, em frente ao Tribunal de Justiça de Alagoas, porque saiu essa decisão hoje, quase 50 anos de prisão pelo outro crime, né, Neto Mota? Isso mesmo, Edson Moura. O réu José Roberto de Moraes foi condenado a 49 anos, 1 mês e 5 dias de prisão pelos crimes de estupro, tortura e cárcere privado. A decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico desta quarta-feira é do juiz Alexandre Machado, do Juizado Especial Civil e Criminal da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Arapiraca. José Roberto morou de 2002 a 2010 em Arapiraca, período em que conviveu em união estável com uma mulher que tinha uma filha de 9 anos de idade. De acordo com a sentença, a companheira e sua filha não podiam sair sem permissão, chegando a proibir, inclusive, o José Roberto, a menina de estudar, segundo as investigações. Na época, o réu tinha uma oficina para bicicletas que facilitava a vigilância permanente das vítimas. Dentro da sentença foi dito o seguinte, abre aspas, a prova decorre em especial da palavra da vítima, a qual narrou que sofria abusos sexuais durante todo o período de coabitação com o réu em Arapiraca. Suas declarações foram extremamente coerentes, claras, diretas, assertivas e são convergentes ao que está posto na fase pré-processual. A vítima narrou que o réu tentava ter um caso com ela e que afirmava que ela seria dele de qualquer jeito. E isso foi dito em sentença e por isso que a gente está aqui em frente ao Tribunal de Justiça. A gente lembra mais uma vez que você já falou, Edson Moura, não diz respeito ao caso Danilo, mas outro caso que aconteceu no município de Arapiraca. O caso Danilo aconteceu aqui em Maceió, no bairro do Climabom, e o jornalismo da TV Pajuçara acompanhou esse caso macabro desde as primeiras movimentações, quando o corpo do garoto ainda não havia sido encontrado, até quando ele foi anunciado como principal suspeito. Moura? Pois é, Neto, são dois casos chocantes. É importante frisar que as vítimas desse outro caso só tomaram conhecimento de onde estava, não é, o agora já culpado, né, por esse crime, quando viu ele dando entrevista, né, Neto Mota, fazendo apelos por justiça para o menino Danilo. Então ele apareceu, inclusive, aqui na TV Pajuçara, ele chorou junto com a mãe do Danilo, dizendo que não sabia o que tinha acontecido, queria justiça, né? E depois a polícia confirmou que ele foi o responsável por ter brutalmente matado um dos gêmeos, né? O Danilo. E aí, graças a essa própria exposição, que ele mesmo apareceu para cobrar a justiça, né, Neto Mota? Essa entrevista, inclusive, que ele deu, ó, você está vendo, tá com o microfone da TV. Aqui ele estava fazendo um apelo porque ele queria justiça para uma mulher que teria raptado o menino, né, e matado o menino. Depois a polícia soube que tudo não passava de uma invenção, na verdade, e que ele tinha feito, inclusive, a própria mãe do menino, né, acreditar nessa história que ele estava querendo contar, né, Neto Mota? E foi graças a essa exposição dele que a outra vítima, essa mulher e a filha, encontraram ele e aí foram à justiça, foram à frente e agora ele é condenado, né? Pois é, um apelo por justiça amplamente divulgado, isso porque depois do anúncio do desaparecimento do Danilo, que é irmão gêmeo de uma outra criança de 7 anos, a cobertura jornalística todos os dias trazia o próprio padrasto, ele mesmo, o principal suspeito e acusado pela justiça de ter cometido o crime. Todos os dias ele estava na TV, em matérias, até porque ele se tornou o porta-voz. Segundo as investigações, ele dopava a mãe e ele sempre justificava para a gente, para nós da imprensa, a gente que estava acompanhando o caso, que ela não podia dar entrevistas, ele não deixava ela dar entrevistas porque ela estaria dopada por consciência própria dela, ela que estaria tomando remédios para se acalmar, e aí houve uma grande mobilização à época dentro do bairro do Climabom, porque os vizinhos estavam muito eufóricos à procura dessa suposta mulher do cabelo verde que teria sequestrado Danilo em uma bicicleta, porque a primeira versão apresentada havia sido essa. Logo depois, infelizmente, a criança foi encontrada em um beco com sinais, inclusive, de abuso sexual.